Caros professores, caros alunos da Escola Sabatina, estamos começando mais um episódio do Descomplicando a Lição. Esse é o quinto episódio, a quinta lição. E esperamos que esse programa seja de fato um auxílio aos professores. Nós temos notado a presença de muitos observadores desse programa. Queremos agradecer pela audiência que estamos tendo o privilégio de ter. Queria lembrá-los que podem buscar inscrição no grupo do WhatsApp que vai receber em primeira mão todas as lições que serão lançadas no canal e também o esquema que vai por trás dessas lições que são gravadas aqui. Então, todos que estiverem inscritos no grupo do WhatsApp terão o privilégio de receber em primeira mão. Não esqueçam também de dar o seu like para que o canal entenda que é um programa que muitos gostam e por isso vai dar prioridade no aparecimento na tela assim que for aberta por qualquer pessoa que consultar a plataforma. A lição desse trimestre, que é o segundo trimestre do ano de 2024, trata sobre o grande conflito. E nesta semana, nós temos uma lição muito especial, que vai falar sobre a fé contra todas as dificuldades. Quero convidá-los, então, professores, para que venhamos aqui entender nesse programa como é que nós construímos uma fé que é suficientemente forte para vencer todas as dificuldades. Nós já temos aqui as figuras das lições que já foram estudadas, a última lição mostrando que mesmo face à morte, os mártires, na verdade, a lápide do mártir é uma sombra que mostra uma coroa, ou seja, a morte de um mártir não é uma coisa trivial, ela é muito diferente, é o descanso de um vencedor. E nesta semana, nós vamos estudar como os vivos vencem para ter direito a esta sombra. O verso para memorizar essa semana está em Salmo 119, que eu recomendo que leiam. Nós acabamos um trimestre sobre os Salmos, mas nunca é demais ler os Salmos. O Salmo 119, no verso 11, manda que nós guardemos a palavra no coração para não pecar contra Deus. E esta é a noção que nós temos que ter para construir uma fé que vai vencer todas as dificuldades. A premissa da lição dessa semana diz que nós, os adventistas, como igreja remanescente de Deus, no fim dos tempos, mais uma vez, somos colocados diante do mundo, encarregados por Deus de uma missão, que é a missão de proclamar os princípios bíblicos que, na lição dessa semana, vem com essas palavras em latim, sola scriptura e sola gratia, sola fide. São três frases que estão em latim que nós vamos tentar trabalhar com elas durante a explicação da lição. Mas nós somos o povo de Deus para esse momento, para levar ao mundo, proclamar ao mundo que não há nenhuma fonte melhor do que a Escritura. Não há nenhuma possibilidade de salvação a não ser pela graça. E não há nenhuma maneira de ser salvo se não for mediante a fé. Então vamos à lógica do estudo para que nós possamos raciocinar sobre as ideias que o autor da lição, que é o pastor Mark Filling, quer que essa semana nós analisemos e aprendamos. São três
princípios centrais que caracterizam um grande conflito, que é o que nós estamos estudando nesse trimestre. Esses 3 princípios são o caráter de Deus, que é amor e justiça. O inimigo tentou deslustrar isto. O único caminho para a salvação que reside em nós entendermos o amor e a justiça de Deus. E o terceiro, a revelação de Deus, que Jesus e as Escrituras manifestaram, ou manifestam. São esses 3 grandes princípios. Nós precisamos entender do caráter de Deus, nós precisamos perceber que o único caminho é entendendo o amor e a justiça de Deus. Essas coisas são reveladas por Jesus através das Escrituras, como nós vamos encontrar parâmetros para entender o amor e a justiça de Deus. Então vamos agora tentar entender esses assuntos. No auxiliar do professor, quero chamar sua atenção, são esses 3 assuntos que estão guiando o raciocínio, ou são o fio condutor para que nós entendamos a lição dessa semana. O primeiro deles é o caráter de Deus é amor e justiça. Então, novamente, as 3 palavras, sola scriptura, sola gratia, sola fide. Depois eu vou me deter um pouco mais sobre essas frases latinas. Agora só quero que preste atenção. Tem uma palavra que, aliás, uma pergunta, melhor dizendo, que é importante nesse momento. Por que o princípio sola scriptura é tão significativo? A tradução disso aqui é só a Escritura, somente ela. Por que é tão significativo esse princípio? Porque eu não posso chegar a Deus por outros caminhos. Eu vou adiantar, professores, que é o seguinte: não existe nenhum livro jamais publicado por alguém que possa ensinar-nos sobre coisas que nós não presenciamos, como o princípio de tudo. Só a Bíblia tem o princípio de todas as coisas. E também a Bíblia tem o fim de todas as coisas que nós não sabemos, a não ser que seja revelado por alguém que sabe o princípio desde o fim. E é só na Bíblia que essa revelação está. Mas, além disso, a Bíblia é um único livro que nos fala de uma realidade que nós nunca vimos e de um futuro que nós também não sabemos nada sobre ele, a não ser pela revelação da Escritura. Qualquer outro livro que queira falar desses assuntos não saberá explicar, porque nenhum homem foi capaz de sair daqui numa viagem através do tempo para ir até o passado, para ver como tudo começou, e nem tampouco ir até o futuro, para saber como tudo vai terminar e prosseguir. Então, só a Bíblia tem isto. E é por isso que o princípio sola scriptura é tão significativo. Mas o autor da lição vai explicar umas coisinhas para a gente. Deus se manifesta de várias maneiras. Ele se manifesta através da natureza. Nós podemos ver o caráter de Deus na natureza. Nós podemos ver que a natureza é um conjunto de coisas que cooperam entre si. E isso diz do caráter de Deus, que é um caráter de cooperação. Por isso a Bíblia diz que Deus é amor. O amor é um sentimento de cooperação, nunca de egoísmo. Deus se revela através da história, e é através da história que nós entendemos que Deus é a verdade, que Ele é que nos revela as coisas e que Ele mantém todo o nosso sistema, inclusive o nosso sistema social, em funcionamento. Mantém o mundo em funcionamento e mantém todas as coisas andando. É através da história que nós vemos isso. E também se revela através da natureza e da consciência humana. E aí nós vemos pessoas que, ao tomarem contato com a realidade, se transformam e ficam parecidas com Deus. Pessoas que atuam no sistema da cooperação. Mas essas formas de manifestação de Deus, elas são chamadas de formas gerais, elas não são específicas. Elas não são
proposicionais, que quer dizer, elas não são comunicadas por meio de coisas escritas, com um propósito, com um objetivo. As formas proposicionais de Deus se manifestar são essas aqui, ó, através dos oráculos, objetivando que a humanidade pudesse entendê-lo e passasse a confiar nele. Aqui aparece uma palavra que provavelmente os professores devem ter lido já em vários momentos na Bíblia, que é a palavra oráculo. O que é um oráculo? Professores, importante isso aqui. Vou falar com vocês agora mais de perto. Um oráculo é sempre uma informação que aparece com uma assinatura. Sempre que um profeta fala, e isso vai aparecer na Bíblia, a palavra de Deus veio ao profeta fulano de tal, não é a seguinte informação, e no fim o profeta acrescenta, a boca do Senhor o disse. Quando isso aparece na Bíblia, nós estamos diante de um oráculo. Oráculo são sempre verdades absolutas saídas da fonte da verdade. Então, todas as vezes que uma assinatura como essa aparece, vocês estão diante de um oráculo. A outra maneira de revelação específica de Deus ou proposicional é ele enviou o seu próprio Filho, que esteve conosco pessoalmente. Esta revelação de Deus é a revelação mais cabal de Deus, é a revelação mais completa dele. Foi o ápice da revelação de Deus até para o próprio universo. O universo não conhecia Deus da forma como Cristo revelou. Então esse foi o máximo. Ou seja, nós temos uma revelação através das Escrituras. Quando os oráculos são lidos, Deus está falando diretamente a você. A revelação de Jesus Cristo, pessoalmente, o Verbo se fez carne. O Verbo habitou entre nós. O Verbo era Deus. E a terceira forma como Deus se manifesta de maneira proposicional ou específica, finalmente ele enviou o Santo Espírito que está conosco. É a entidade da Trindade que habita conosco. É o Deus conosco, é o Santo Espírito. Então, essas três maneiras proposicionais ou específicas de Deus se manifestar são as maneiras mais agudas de explicação sobre o caráter de Deus, que é amor e justiça. Então, existem maneiras proposicionais como essa aqui, por meio de processos de inspiração. Deus trabalhou com os profetas e apóstolos. E qual é o objetivo? O objetivo é que a sua revelação pudesse ser publicada e disseminada globalmente. Ou seja, cada vez que um oráculo é explicado por um profeta, esse profeta recebe a inspiração de Deus e essa explicação pode ser publicada e ela vai se tornar posse da humanidade. No caso dos adventistas, é importante entender que a senhora White, Ellen White, ela se torna esse profeta específico para os nossos dias. Se ela não tivesse sido levantada por Deus, eu não sei como estaria a igreja, porque nós vamos ver mais adiante que por causa da ausência de profecia, o povo se corrompe. Então é importante que, pela manifestação do inimigo muito forte nos últimos dias, Deus também levantasse um profeta. Esse profeta foi predito por João em Apocalipse, que se levantaria. E nós entendemos que Ellen White é essa profetisa. Mas há registros da revelação de Deus que eu posso
diretamente saber lendo as Escrituras. Eu não necessito da explicação de um profeta exatamente, mas eu posso ir nas Escrituras e eu próprio buscar a revelação. E a revelação de Deus nas Escrituras se dá mediante Jesus Cristo. Toda a Escritura, o próprio Jesus diz, testificam dele. Então, se nós estudarmos as Escrituras, nós estamos estudando sobre Jesus. E, por consequência, estaremos estudando sobre o caráter de Deus. As Escrituras desempenham um papel fundamental na revelação específica de Deus, ostentando plenamente o selo da autoridade divina. O Pai, meus caros, deseja que todos compreendam sua verdadeira essência. Ele quer que nós saibamos do amor e da justiça dele. Ele também deseja que todos compreendam as ações dele. As ações que foram ações no passado, as ações que são ações no presente e as ações que serão ações no futuro. Ele quer que nós nos adonemos desse conhecimento para que nós possamos cooperar com ele. Então, o segundo tema da lição dessa semana é que o único caminho para a salvação reside em nós compreendermos o que é o amor e a justiça de Deus. Ou seja, nós vamos entender que Deus é isto, mas nós temos que compreender as razões por que eu tenho que ser isso também. Então, esse caminho, que é o único caminho, ele foi atropelado pelo inimigo. Lembrem que nós estamos estudando sobre o grande conflito. Então, tudo que nós vamos discutir aqui, por trás está quadro, não é? O cenário do grande conflito. Então, se Deus se revela através da palavra dele, através da natureza, através do seu próprio Filho e através do Santo Espírito, o inimigo lançou maneiras de atrapalhar todas essas revelações. Porque ele não quer que nós compreendamos que o único meio de salvação é se nós adotamos o amor, o sistema do amor e o sistema da justiça. Então, Satanás empregou várias estratégias para minar as revelações específicas de Deus. Ele pode fazer pouco com as revelações que são mais difusas. Natureza, por exemplo. Né? A alma humana, por exemplo. Mas o que ele fez para destruir ou minar a revelação específica de Deus? Ele fez com que a humanidade duvidasse das Escrituras. E nós aqui no século XXI temos um problema. O que nos dá a sensação de autoridade é o que a ciência diz. É o que a tecnologia diz. Isto é autoridade para a gente. Quando alguém quer dizer, siga a minha ordem, diz que isso é um trabalho científico. E a pessoa vai seguir aquilo. Então, o inimigo fez isso. Tirou a visão das Escrituras e colocou na ciência. Fez com que nós duvidássemos da Bíblia. E tomou as Escrituras de uma forma que tornou a interpretação das Escrituras dependendo da interpretação humana. O que isso quer dizer? A estratégia bem-sucedida foi fazer a humanidade pensar que as Escrituras não são claras. Logo, são necessários estudiosos iluminados para interpretá-la. Com isto, a tradição humana foi suplantando as Escrituras. Professores, estamos falando aqui do cristianismo romano. A Igreja Romana proíbe os membros de lerem a Bíblia. E qual é o argumento? Que só os teólogos são capazes de entender e são capazes de traduzir a Bíblia para a compreensão de uma pessoa comum. Essa foi a estratégia mais bem-sucedida do inimigo. Essa estratégia parece que tem sucesso também no seio da Igreja Adventista.
Muitos esperam interpretação de terceiros para entender, ao invés de irem por sua própria vontade, buscar conhecer por si próprios. Vou dizer uma coisa, professores e alunos da Escola Sabatina. Ninguém faz sua própria ciência ouvindo de terceiros. Você só constrói sua própria ciência construindo o seu próprio conhecimento. E é preciso leitura. Então, o que aconteceu por causa disto, né? Porque o inimigo tornou as tradições humanas superiores para a interpretação da Bíblia. As tradições humanas levaram à negligência e abandono dos mandamentos, ocorrendo a anulação das Escrituras. Então, qual foi a consequência dessa estratégia? Ela foi muito bem sucedida. A remoção da autoridade divina, alguns sistemas religiosos, toda a autoridade reside no clero, no meu caso da Igreja Romana, até o chefe da igreja está no lugar de Deus. Então, o que aconteceu? A autoridade divina foi suplantada, foi removida. Uma tentativa de controlar Deus, que é o que a igreja cristã atual faz. E o que aconteceu? Colocaram a autoridade humana por sobre a autoridade de Deus. Mas quero revelar aqui algo que é estarrecedor. Essa questão de colocar a autoridade humana ou o saber humano, a tradição humana, acima da Bíblia ou acima de Deus, sola scriptura, ou seja, a palavra de Deus, se a tradição humana está acima disso, essa situação configura-se a essência do que a Bíblia chama de pecado. Então, o que é o pecado? Colocar o homem acima da autoridade de Deus. Foi essa a proposta de Lúcifer lá no Jardim do Éden. Deus está enganando vocês. Há coisas que vocês precisam saber e vocês estarão superiores a ele. Muito bem. Se o inimigo fez isto, diminui a autoridade de Deus, o que a igreja dos remanescentes tem que fazer? Levantar na frente de todos que é somente Cristo e somente a graça. João 16, versos 13 ao 15, diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, nenhum homem é capaz de deter a verdade. Vocês podem perguntar para mim por quê? Eu não vou ter tempo agora para discutir isso, mas posso lhes dizer que não há na mente humana, na razão humana, nenhuma condição de lidar com a verdade, porque nós não sabemos o que é a verdade. Só Deus é a verdade. E essa foi a afirmativa de Jesus Cristo quando Pilatos perguntou para ele o que é a verdade. Ele disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Então, temos certeza que o Espírito Santo é o intérprete da verdade. Vejam bem, a verdade só Deus a detém. E ele nos deu o privilégio de termos agora mesmo conosco o Santo Espírito, que é o intérprete dessa verdade. E o que é o intérprete? É aquele mediador que é capaz de traduzir o sentido de uma frase que não é muito claro para nós em alguma coisa que seja bastante clara e palatável. Ele é o intérprete da verdade. Há um caráter sobrenatural. Sem isto, as Escrituras podem se tornar uma ferramenta opressora para controlar as massas. Vejam bem isso aqui, meus caros, chamo sua atenção para exatamente isso aqui. Se os homens se colocam acima de Deus,
se eles, o clero das igrejas, se arvoram o direito de interpretar a Bíblia, olha o aviso que está sendo dado para nós aqui através dessa lição, que esta é uma ferramenta importante para oprimir pessoas e controlar as massas. E isso tem acontecido ao longo do tempo. Nós vamos estudar em lições mais para frente como isso aconteceu. Quem viu essa situação? Os reformadores, século XVI, século XVII, século XVIII, viram essa situação. E viram muito claramente isso. E eles, então, buscaram levantar as Escrituras de volta. E a função das Escrituras no plano da redenção é a seguinte: as Escrituras provocam a tomada de consciência sobre o estado pecaminoso. Vejam bem, eu quero chamar sua atenção para o que eu acabei de explicar minutos atrás. Os reformadores viram que a Bíblia, sem a interpretação do Santo Espírito, se torna uma ferramenta de opressão. Mas eles entenderam que a Bíblia, ela não é uma ferramenta de opressão, mas ela é a única forma de provocar na consciência dos homens a noção do estado pecaminoso. E como consequência, vai surgir a vontade de mudar, que você vai perceber o seu estado. E aparece a fé ou a crença no Salvador. Então, nós temos aqui os passos de como a Escritura age. E nós estamos vendo aqui, começando a perceber, por que o inimigo se interpôs na interpretação das Escrituras. Vocês estão percebendo isso? Porque as Escrituras, elas provocam uma tomada de consciência. Essa tomada de consciência, uma vez nascida, ela vai pedir mudança e vai aparecer a fé no Salvador. Uma vez isto adquirido, a Escritura nos dá a necessidade, ou a noção da necessidade de remissão. Quem me salva? Então, nós vamos aceitar o preço pago por Jesus. E quando isto acontece, ocorre o que nós chamamos de salvação. Então, olha aqui, a salvação. Eu entendo meu estado pecaminoso, eu entendo que eu preciso mudar, eu sei que eu necessito de um Salvador e eu aceito o preço pago por Jesus. Esta sequência me dá a salvação. E se eu estou salvo, a justiça divina exige obediência, amor e justiça. Ficou claro isso? Por que o inimigo quis tanto solapar a autoridade da Escritura? Então, ao ler o Novo Testamento, Lutero comoveu-se com a bondade divina. Ficou surpreso com o desejo de Deus em salvar a humanidade. E agora nós vamos começar a entender o conceito de sola gratia, ou somente a graça. A bondade divina é traduzida na Bíblia pela palavra graça, que é gesed em hebraico. Essa palavra, ela é multiforme, ela tem muitos desdobramentos, muitos significados. Eu estou aqui mostrando apenas 6 deles. Quero analisar com vocês rapidamente esses 6 aspectos, ou 6 maneiras de ver a bondade de Deus, que é traduzido na Bíblia como graça. Então, o primeiro deles é a cortesia ou o favor de Deus. Foi isso que Lutero viu, a bondade de Deus. O amor salvador de Deus, ou a misericórdia. Deus tem um desejo de nos salvar. E é isso que limpa a nossa, usando aqui uma linguagem mais coloquial, limpa a nossa barra. Porque nós não temos o desejo de nos salvar, a menos que a Escritura nos mostre a nossa situação de perigo.
a paciência com que Deus lida com o pecador e as ações de Deus para salvar. O favor divino mediante a fé, ou seja, eu manifesto crença ou confiança em Deus, e por conta disso eu estimulo o favor de Deus. A mão de Deus estendida à terra e a graça que conduz ao arrependimento, porque nem isso nós sabemos fazer, nos arrepender. Então, a palavra graça, que quer dizer o amor manifestado por Deus mediante Jesus nas Escrituras, é uma somatória de todas essas miradas sobre o caráter de Deus que nós vimos aqui, esses seis pontos vistos aqui. Mas a graça é muito maior que isto. Por isso eu os estimulo a irem à Bíblia para aprender mais sobre Deus. Aliás, o sábio Salomão diz que uma das tarefas primordiais do homem é entender Deus. Agora, o que aconteceu com os reformadores? Estamos falando do século XIV, século XV, século XVI, século XVII, século XVIII. Os reformadores estudaram a palavra sistematicamente. Ou seja, eles criaram um sistema para entender a graça. Quero que os professores olhem bem isto. No quadro que nós vimos anterior a este, havia ali a maneira como as Escrituras mexem com a nossa alma. Elas nos dão a noção de que nós somos pecadores, elas nos levantam diante de nós a necessidade de mudança, ela provoca em nós o desejo de ter um Salvador, e isso suscita a fé. E nós nos apoderamos do sacrifício de Jesus, e esse sistema que eu acabei de declinar chama-se salvação. E uma vez que nós estamos salvos, nós temos que obedecer. Esse é o sistema, professores. E os estudantes da Bíblia, na época dos reformadores, foram entendendo que precisava um sistema, como a frase está dizendo aqui, criaram um estudo sistemático da Bíblia. Ou seja, eles colocaram passo tras passo para poder entender o plano da salvação. Agora, o que nós descobrimos quando nós estudamos de forma sistemática? Nós descobrimos verdades, e isso vai nos tornar ansiosos por saber mais sobre Cristo. Muitos pagaram alto preço por seu compromisso. Eu não sei se nós estamos tão conscientes de que é necessário isso, que nós daremos a própria vida para poder ter esse acesso ao conhecimento que é Cristo. Esse é o assunto dessa semana, professores. Não há maneira de nós criarmos qualquer fé sólida se nós não entendermos quem é Deus. Porque nós só vamos confiar nele na medida direta do nosso conhecimento sobre ele. Então, com esses assuntos, esses três assuntos, é possível nós vermos como os temas diários estão contidos nesses três princípios que nós estudamos agora. Palavra de Deus e somente a palavra de Deus, transmitindo a palavra de Deus. Esses dois temas vão nos mostrar o caráter de Deus, que é amor e justiça. Na terça-feira, iluminados pelo Espírito, é o único caminho, é o Espírito que traduz, ou que media, ou que interpreta a verdade para nós. Então, é o único caminho para a salvação. É se nós entendemos o que é o amor e a justiça. E na quarta e na quinta, somente Cristo, somente a graça e obediência, o fruto da fé, é a revelação de Deus que Jesus e as Escrituras manifestam. O que as Escrituras dizem sobre
a fé. Jesus mesmo falando disse, o mundo saberá que vocês me conhecem, que acreditam em mim, se vocês obedecem os mandamentos. Então, professores, como é que eu posso resumir tudo que nós vimos nessa lição? Através de séculos de perseguição, conflito e trevas, Deus tem amparado sua igreja. Nenhuma nuvem sobre ela caiu para a qual ele não estivesse preparado. Nenhuma força oponente surgiu para impedir sua obra, que ele não houvesse previsto. Tudo sucedeu como ele predisse. Ele não deixou sua igreja ao desamparo, mas traçou em declarações proféticas o que deveria ocorrer. E aquilo que o seu Espírito inspirou os profetas a predizerem tem se realizado. Esta frase, que é o que resume toda a lição, quer dizer para nós o seguinte: vocês têm dúvida por quê? Se tudo aquilo que foi previsto e que está no passado aconteceu. E se aconteceu no passado, o futuro vai acontecer. É isso que está aqui. E essa é a fé, que não é possível ser derrotada. Muito bem. Se nós fôssemos ver a lição numa frase, a frase é essa aqui: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lembrem que pecar contra Deus é colocar o homem e suas tradições acima de Deus. Então agora vamos à aplicação da lição. Precisamos, para conservar-nos espiritualmente sãos, aproximar-nos mais de Deus, pôr-nos em mais íntima ligação com o céu e seguir os princípios da lei nas mínimas ações de nossa vida diária. Caros professores e caros alunos da Escola Sabatina, as lições da Escola Sabatina não são simples leituras. Elas são instruções enviadas por Deus para que nós nos aproximemos do céu e, mediante fé, ou seja, crendo naquilo que nós estamos vendo, mudemos o nosso proceder diário. Conforme nós vimos nessa lição, os que nos antecederam tiveram a noção clara da bondade de Deus, da graça de Deus, do processo que a Bíblia utiliza para nos libertar da prisão que o inimigo nos colocou. É uma tarefa diária e isso chama-se santificação. Eu lhes convido para uma oração, porque esse momento pede que nós conversemos com Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vimos aqui a exposição dos pontos estratégicos do céu para nos revelar a bondade e a justiça de Deus. Mas vimos também as estratégias do inimigo para barrar as ações do céu. E na terceira parte vimos como o céu superou tudo isso, nos mandando o próprio Filho. Queremos lhe agradecer, bom Deus, por tudo isso. Lhe agradecer o carinho que o Senhor teve conosco e nos enviar o seu Espírito para estar conosco. Esse é um privilégio, bom Deus, que nós somos imensamente gratos e reconhecemos a sua graça. Oramos por essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Caros professores, analisamos a quinta lição desse assunto que é o grande conflito. Estudamos hoje sobre a construção da fé. E eu lhes convido para o próximo episódio, a sexta lição. Nos acompanhe aqui no Descomplicando a Lição, porque, como já sabem, a sua função, professor, é descomplicar a lição. Até o próximo episódio.